Bom dia a todos. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Malaquias. Leremos hoje do capítulo 2, dos versos de 1 a 9. Malaquias, capítulo 2, os versos de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: E agora, sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus Pai, a Tua palavra foi lida aqui, Senhor Deus. E o que te pedimos é que o Seu Santo Espírito, Pai, possa falar aos nossos corações através dela. Traga transformação em nós, para a Tua honra e glória, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das coisas mais perigosas da vida cristã é se acostumar com Deus. Parece estranho dizer isso porque nós devemos conhecer mais a Deus, andar com Ele, buscar ter intimidade com Ele. Mas existe uma forma pecaminosa de acostumar-se com Deus. E quando ouvimos tanto sobre Deus, que já não tememos mais o Senhor. Cantamos e já não prestamos mais atenção no que cantamos. Ouvimos sermões e já não esperamos ser confrontados. Participamos de cultos, mas não percebemos a grandeza que tudo isso representa. E esse é um perigo real para toda a igreja. O perigo de lidar com coisas santas sem o santo temor. De falar sobre Deus sem reverência. De servir a casa dele sem comunhão com Deus. Esse é o perigo, esse perigo ele não afeta apenas a nossa vida individual, mas toda a igreja, porque somos cristãos. Isso tem nos afetado. Nas duas primeiras mensagens que preguei em Malaquias, vimos que Deus começa confrontando o seu povo a partir do seu amor. Mesmo depois do exílio, mesmo em meio à frustração, à pobreza e à aparente demora no cumprimento das promessas do Senhor, Deus fala ao seu povo: eu sempre os amei. Lembrando Israel de que a sua história era marcada pela eleição graciosa, pela perseverança no Senhor e pela fidelidade divina. Contudo, esse povo que era amado por Deus, ele responde ao amor de Deus com uma frieza espiritual. Em vez de confiança, eles questionam o amor do Senhor. Em vez de gratidão, oferecem um culto desprezível. Por isso a segunda mensagem que eu trouxe, Deus denuncia a adoração que era corrompida de Israel. Eles traziam animais cegos, coxos, doentes e ofereciam então os restos ao Senhor. Tratavam o culto como um qualquer momento. E assim então Malaquias mostrou que quando o povo perde a segurança no amor de Deus, também perde o temor, a reverência e a alegria de cultuar a Deus. Mas também vimos que a esperança do povo não estava na perfeição da sua própria adoração ao Senhor. Estava em Cristo, a oferta perfeita e o sacerdote perfeito, por meio de quem os pecados daqueles sacerdotes imperfeitos foram perdoados e recebidos
com amor diante do Deus Santo. Agora, no capítulo 2 de Malaquias, nós vemos essa continuação dessa acusação. Mas essa continuação, ela se dirige de maneira especial aos sacerdotes. E isso torna o texto ainda mais sério, porque os sacerdotes deveriam conduzir o povo ao culto, deveriam ensinar a lei do Senhor, guardar o conhecimento e guiar Israel no caminho da aliança. Eles deveriam ser instrumentos de vida, paz, verdade e retidão. Mas em vez disso, eles tornaram instrumentos de corrupção naquele meio. Esse texto, ele fala primeiro aos sacerdotes de Israel. Por isso, devemos ter os ouvidos atentos, um temor atentos, principalmente aos pastores, presbíteros, diáconos, professores, líderes de ministérios e todos aqueles que de alguma forma exercem alguma influência espiritual sobre o povo de Deus. Mas ele também deve ser ouvido por toda a igreja, porque todos nós somos chamados a honrar o nome do Senhor, a guardar a palavra e a viver de modo coerente com a fé que professamos. Então, diante de tudo isso, a pergunta que o texto coloca sobre nós é: como Deus chama o seu povo a viver com fidelidade e integridade diante dele? A partir dos versos 1 a 4, Deus então ele confronta a irreverência daqueles que lidam com o sagrado sem o devido temor a Deus. O texto começa assim: e agora, sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já a amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus começa com uma advertência. Ele chama os sacerdotes a ouvirem, mas não apenas a ouvirem, não apenas com seus ouvidos. Deus fala: se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome. O problema dos sacerdotes não era apenas algo litúrgico, administrativo ou ritual. O problema era espiritual, era no coração deles. Eles não estavam decididos no íntimo de tratar Deus como Deus. Eles tinham as funções religiosas, uma posição diante do povo e o conhecimento das práticas dentro do templo, mas não tinham o santo temor, a reverência, e não tinham o coração inclinado a honrar o nome de Deus. E esse é um perigo muito real para a igreja. Uma pessoa pode se acostumar com essas coisas santas sem o devido temor ao Senhor. O costume consagrado pode se tornar uma das formas mais perigosas de irreverência, porque quando nos acostumamos de maneira errada com as coisas de Deus, elas não nos comovem mais, não nos confrontam, não quebrantam mais o nosso coração, não trememos mais diante do Senhor. O que deveria ser honrado como por o grande rei passa a ser tratado como algo comum, algo cotidiano. E é por isso que Deus diz: se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, enviarei vocês sobre a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Essas palavras são muito pesadas. Deus não está tratando o pecado como algo pequeno. Ele está dizendo que os sacerdotes que deveriam abençoar o povo teriam essas suas bênçãos transformadas em maldição. Aqueles que deveriam ser instrumentos da graça de Deus estavam se tornando objetos de repreensão divina. Por isso que no verso 3, a linguagem ela se torna um pouco mais forte de Deus. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Essa imagem é uma imagem dura, humilhante, chocante, nojenta. O esterco dos animais sacrificados, com certeza, era algo impuro, que precisava ser levado para fora do templo. E Deus está dizendo que se eles continuassem profanando o culto,
seriam tratados como aquilo que era impuro e desprezível. Algo tão baixo como o esterco daqueles animais que eram sacrificados. Essa imagem, ela revela a seriedade do pecado desses sacerdotes. Eles estavam tratando o altar do Senhor com desprezo. E Deus estava dizendo que a própria sujeira dos seus sacrifícios seriam lançados sobre eles. Aqueles que deveriam ser santos ao Senhor seriam expostos como impuros. Aqueles que deveriam conduzir o povo à reverência seriam envergonhados por sua irreverência. Isso nos ensina que Deus, Ele não brinca com o seu nome. Deus não trata com leveza a corrupção do culto, da palavra, da sua vida espiritual. Quando aqueles que deveriam honrá-lo passam a desprezá-lo, Deus mesmo se levanta para defender a sua santidade e o seu nome. E o objetivo dessa advertência, ela não é apenas uma advertência para apontar o dedo ou para te destruir. Deus diz no verso 4 o seguinte: então vocês saberão que eu lhes enviei esse mandamento para que se mantenham a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Isso significa que Deus está disciplinando, está advertindo e confrontando para preservar essa aliança. As palavras duras de Deus é também um ato de misericórdia. O Senhor expõe o pecado do seu povo para chamar o seu povo de volta para perto dele. Isso também é verdade em nós. Quando Deus nos confronta por meio da sua palavra, Ele não está sendo somente cruel conosco. Ele está sendo misericordioso. Pior seria se Deus deixasse a gente seguir as nossas transgressões, a nossa frieza, a nossa hipocrisia, nos deixando de lado. Quando o Senhor nos desperta, Ele nos desperta, mesmo com palavras duras. E isso é graça sobre nossas vidas. Então, como Deus, Ele chama o seu povo a viver com fidelidade e integridade diante dEle? Ele confronta a irreverência de quem lida com o santo, com o sagrado, sem temor. Isso acontece no meio de nós. Mas Deus também, Ele não só fica nisso. Ele revela um padrão de vida fiel diante dessa aliança, que estão nos versos 5 e 7, que diz assim: minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei, para que me temessem. E de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui então, Deus mostra que o que o sacerdote deveria ser. Antes de denunciar novamente o que é a corrupção desses sacerdotes atuais, o Senhor apresenta um relato positivo. Ele mostra ali a aliança que ele tinha com Levi. Essa aliança era uma aliança de vida e de paz. Mas essa vida e essa paz, elas não eram soltas, elas estavam ligadas ao temor do Senhor. Ele me temeu e tremeu por causa do meu nome, diz o Senhor. E aqui está a primeira marca de uma vida fiel: temor ao Senhor, temor a Deus. E isso não é ter medo, como se Deus fosse cruel. Temor é um medo santo. É ter consciência da grandeza, da santidade, da majestade, da glória do nosso Senhor. É viver sabendo que Deus é Deus. É tratar o nome do Senhor como santo. Não brincar com aquilo que Deus leva a sério. Uma igreja saudável, ela começa aqui, com esse temor ao Senhor. Quando há temor, a palavra é recebida com seriedade. O culto é oferecido com reverência. E o pecado é confessado para quebrantamento dos corações. Mas quando o temor se perde, todo o resto, ele começa a se corromper. Uma segunda marca aparece quando Deus diz: a verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios. O sacerdote fiel
tinha a verdade nos seus lábios. Ele não usava a palavra de Deus para manipular, para agradar pessoas, para justificar pecados ou buscar vantagens. Ele instruía o povo com fidelidade. Isso fala de maneira especial aqueles que ensinam na igreja. Pastores, evangelistas, presbíteros, professores, aqueles que discipulam, líderes de ministério, pais que instruem seus filhos na palavra. Quem ensina a palavra não pode tratar a palavra como ferramenta de autopromoção. Não pode usar a Bíblia para confirmar suas preferências pessoais. Não pode suavizar o pecado, onde Deus condena, e nem endurecer, onde Deus consola. Os lábios daqueles que ensinam devem guardar a verdade. Isso também se aplica a toda a igreja. Todos nós falamos de Deus de alguma forma. Falamos de Deus em casa, falamos de Deus com os nossos filhos, com os nossos irmãos, falamos com pessoas que estão aqui no meio, no salão lá fora, no pátio. Falamos em conversas informais, porque somos cristãos. Isso é uma das nossas falas no cotidiano. Mas a pergunta é, será que é a verdade nos nossos lábios? Nossas palavras ajudam as pessoas a conhecerem melhor ao Senhor? Ou ao falarmos, estamos espalhando confusão, murmuração, distorções dela? Uma igreja fiel, ela não é formada apenas por pessoas que sabem repetir palavras religiosas, palavras bonitas. Ela é formada por pessoas que amam a verdade, que guardam essa verdade no coração e falam dessa verdade com temor. Uma terceira marca é quando Deus fala que Levi andou comigo em paz e em retidão. O sacerdote fiel não apenas falava corretamente, ele andava corretamente. Havia coerência em seus lábios e em seus passos. Não basta só dizer coisas certas sobre Deus. Se a minha caminhada, se a minha vida está em direção oposta. Não basta somente conhecer a palavra, defender a sã doutrina, falar sobre aliança, graça, soberania, sobre culto, santidade, se o coração permanece frio, se a sua língua é maldosa, se a casa está em desordem e se há pecado escondido em seu coração. Uma quarta marca aparece assim também, a partir do verso 6, quando Deus fala, e afastou muitos da iniquidade. Essa vida fiel de Levi tinha uma influência santa. Ele não só evitava o mal para si mesmo, como ele ajudava outros a se afastarem do mal. Sua vida e seu ensino eram instrumentos do Senhor para restauração. Todos nós exercemos um tipo de influência espiritual. Mesmo que você não pregue aqui no púlpito, e talvez não tenha um cargo oficial na nossa igreja, ou não ensina em nenhuma classe, você tem influência. Você é cristão, como pai, como mãe, marido, esposa, como amigo, como um membro dessa igreja. Até a forma como você participa do culto aqui, influencia quem está do seu lado. Nossa vida torna o caminho da obediência mais belo aos olhos daqueles que te veem. A nossa incoerência ensina os outros a levarem a Deus a tão sério? Eu acho que não. E no verso 7, então, Deus resume essa vocação desse sacerdote. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. O sacerdote era o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ele não falava em nome de si mesmo, ele não era dono da mensagem, ele não tinha autoridade de inventar, de diminuir, aumentar ou distorcer a palavra de Deus. A sua responsabilidade era guardar o conhecimento e instruir o seu povo no caminho do Senhor. Aqueles que cuidam do povo de Deus precisam guardar a palavra. A igreja não precisa de líderes que apenas tenham uma boa comunicação, uma simpatia, habilidades administrativas, capacidade de mobilizar pessoas para algo. A igreja precisa de homens que tremem diante do Senhor,
que guardam a sua palavra, que vivam com integridade, conduzindo o povo para longe da iniquidade. Mas há também uma palavra para a igreja. O povo deve desejar uma instrução verdadeira. Deve buscar a palavra, amar a palavra, se submeter à palavra. Uma igreja que não valoriza a verdade acaba tolerando líderes que também não valorizam. Quando o povo prefere mensagens agradáveis, conselhos superficiais e uma religião que não confronta, acabamos criando um ambiente em que a infidelidade espiritual ela começa a prosperar. Por isso precisamos lembrar que existe um padrão de vida fiel diante de Deus. Se essa palavra fala para aquele que ensina, que precisa guardar a sua palavra no seu coração e viver ela também fala para aqueles que escutam que elas também precisam valorizar essa palavra, que elas precisam buscar a verdade, querer essa verdade, para que o seu sacerdote, aqueles que ensinam, busquem essa verdade. Como Deus chama o seu povo a viver de forma fiel e íntegro diante dele? Deus confronta a irreverência daqueles que lidam com o sagrado sem temor e relembra que existe um padrão fiel diante dele. Mas Deus também denuncia a corrupção espiritual que faz com que os outros tropecem. Que a gente vai ver aqui dos versos 8 e 9, que diz assim: mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a lei de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Esse mas marca um contraste. Era isso que os sacerdotes precisavam fazer, deveriam ser, mas não eram. Deviam temer o Senhor, mas desprezavam o seu nome. E aqui nesses versos há 3 acusações para esses sacerdotes. O primeiro é que eles se desviaram do caminho. O pecado começou neles, e antes que eles fizerem outros tropeçarem, eles mesmos abandonaram o caminho. Ninguém conduz bem o povo de Deus quando não anda com o Senhor. Ninguém ensina a verdade de modo fiel quando o coração está afastado de Deus. Uma segunda acusação que acontece aqui é que ele fala que eles fizeram muitos tropeçarem na lei. Aqueles que deveriam ajudar o povo a obedecer a palavra se tornaram a causa da queda. Quando alguém se afasta de Deus, ele raramente tropeça sozinho. O pecado tem um efeito comunitário. A frieza de um líder, por exemplo, ele afeta todo o povo. A hipocrisia de um pai afeta todos os filhos da casa. A irreverência de uma geração inteira ensina a próxima geração a tratar com descaso a adoração ao Senhor. A vida cristã nunca é tão privada quanto imaginamos. Podemos até pensar que a nossa falta de temor é algo apenas entre você e Deus, entre eu e Deus. Mas esse texto, ele mostra que essa infidelidade espiritual, ela transborda. Ela atinge as pessoas que estão à nossa volta. Acabamos colocando pedra no caminho de outras pessoas. E uma terceira acusação aqui é que Deus diz que eles corromperam a aliança de Levi. Eles estragaram aquilo que deveria guardar. A aliança que deveria ser marcada por vida, paz, tremor e verdade foi manchado por descaso, falsidade e desvio. Por isso no verso 9 Deus declara: por isso também eu fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Eles desprezaram o nome do Senhor e agora seriam desprezados diante do povo. Eles trataram as coisas de Deus com parcialidade. Agora perderiam a honra do seu ofício por causa da infidelidade, seriam humilhados. No final do versículo, ele menciona a parcialidade na aplicação da lei.
Isso significa que eles não estavam tratando a palavra de Deus com fidelidade de modo igual a todos. Talvez favorecessem alguns, aliviassem outros, fossem duros com uns, convincentes com outros. A aliança do Senhor, que deveria ser aplicada com justiça, estava sendo usada de maneira distorcida. A palavra de Deus, ela não pode ser manipulada de acordo com a nossa conveniência, com as amizades, com o interesse pessoal ou medo de homens. Não podemos condenar em alguns e tolerar outros. A palavra tem que ser obedecida para todos, de igual modo. Deus exige integridade no ensino, no culto, na liderança e na vida familiar. Mas diante de tudo isso que falamos até agora, de todas essas verdades, quem de nós consegue permanecer em pé diante desse texto? Se Deus exige tanto temor verdadeiro, quem de nós de fato temeu como deveria? Esse texto ele denuncia os sacerdotes de Israel, mas também revela algo sobre nós. Nós também somos infiéis. Então onde está a nossa esperança? Nossa esperança está somente em Cristo. O sacerdote fiel, aquele que é verdadeiro. Malaquias, ele denuncia os sacerdotes que não honraram o nome do Senhor, mas a palavra, num todo, mostra que Jesus honrou perfeitamente o seu Pai. Ele é o sacerdote perfeito. Não sou eu, não somos nós. Em Malaquias, Deus ameaça enviar maldição sobre os sacerdotes infiéis. Mas na cruz, Cristo tomou sobre si a maldição que pecadores infiéis mereciam. Ele foi tratado como impuro para que fôssemos purificados. Ele foi rejeitado para que fôssemos recebidos. Ele levou sobre si a vergonha dos nossos pecados para nos cobrir com sua justiça. Por isso, a resposta da igreja nesse texto não deve ser de desespero, mas de arrependimento e fé. Não podemos olhar para Malaquias 2 e apenas dizer, cara, precisamos melhorar. Não é isso que precisamos falar. Quando olhamos para esse texto, o que a gente precisa confessar é o seguinte: Senhor, nós pecamos, perdemos o nosso temor ao Senhor, tratamos a tua palavra com leveza, fomos incoerentes, fizemos outros tropeçarem. Senhor, tem misericórdia de nós por meio de Cristo. Só então, por essa graça de Cristo, é que somos chamados a ter essa nova vida. E nós não obedecemos para sermos aceitos ao Senhor. O que acontece é que nós obedecemos porque em Cristo fomos aceitos. Não é em nós, é em Cristo. Por isso essa palavra é uma palavra séria para todos nós. Deus nos chama a ouvir, dar honra ao seu nome, guardar essa sua palavra e nos desafia a ter uma integridade de vida, influenciar os outros pela verdade. E essa palavra então deve pesar para todos nós, porque de fato nós exercemos influência como cristãos. Que o Senhor nos livre de uma religião sem temor em Cristo. Porque sua igreja, ela precisa ser fiel. E não apenas falar sobre Deus. Nossa igreja precisa andar com Deus, guardar a palavra e conduzir outros para mais perto dele. Que pela graça de Cristo, sejamos esse povo. O povo que teme ao Senhor. Um povo que honra o seu nome. Um povo que ama a sua verdade, que aponta com os lábios e com a vida para o grande Senhor, perfeito sacerdote, Jesus Cristo. Que esse seja a nossa forma de viver, para a honra e glória do nome de Deus. Que Deus nos abençoe. Queria pedir para você fechar os seus olhos, que você possa fazer uma oração,
pedindo a Deus para que você seja essa pessoa que busca fidelidade e integridade diante do Senhor. Que você possa ter um momento agora para falar a Deus sobre quais são as suas dificuldades em buscar essa verdade, em ser essa pessoa que leva essa verdade. Encontrar uma razão para estar aqui, para ser cristão. Então, em oração, fale com Deus. Peça a Ele para que você possa ter essa vida de fidelidade e integridade diante do Senhor.